One second. Ok, então nessa manhã a gente vai começar fazendo uma revisão sobre a teoria da expiação. E a gente viu nas últimas aulas que existem várias teorias a respeito da expiação que vão nos ajudar a entender o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Okay, we can continue now. That's because Claudine forgot to record the beginning. That, that's fine. The first theory I want to talk about briefly is recapitulation. Então, a primeira teoria que ele quer falar a respeito da expiação é a recapitulação. So, what recapitulation says is that Jesus lived every stage of the human life, redeeming every part of the human being. Então, a primeira coisa que a teoria da recapitulação fala é que Jesus viveu cada estágio da vida humana, redimindo cada característica do ser humano. So, while Adam brought a curse with the way that he lived the stages of his life, Então, o Adão, ele traz uma maldição, né, de acordo com o pecado e com a vida que ele viveu nesses estágios de humanidade. Jesus, as the second Adam, brought blessing with the way that he lived the stages of his life. Então, Jesus é tido como segundo Adão e ele traz bênção agora, de acordo com o modo que ele viveu. The key understanding, of course, is that Jesus was born without sin and he lived without sin. Então, a questão chave aqui é que Jesus ele nasce sem pecado e ele vive sem pecado. So that is just a brief explanation of recapitulation. E essa aqui é uma explicação bem breve mesmo do que é a recapitulação. The next theory of atonement is the ransom theory. E a segunda teoria da expiação é a teoria. Eu não sei se vocês sabem aqui, deixa eu só pegar esse nome aqui em português, gente, porque eu não sei o que significa. A teoria do resgate. Ransom theory says that God had to pay a ransom for the sin of man. Então, a teoria do resgate, ela vai falar que Deus teve que pagar um resgate, pagar um preço para essa para resgatar resgatar esse indivíduo. This is more transactional in nature. Isso é uma questão mais, deixa eu só ver que palavra que ele colocou. Ah, é uma questão de pagamento. Peraí, gente, vou traduzir isso daqui. Transactional like payment. Ah, ok. Isso é mais como um pagamento. Então, essa teoria aí essa segunda teoria que ele falou do resgate é mais como uma teoria de que precisou haver um pagamento. Então, fala sobre o pagamento. The real question, of course, with this theory is A questão real, né, sobre a pergunta chave sobre essa teoria if ransom needed to be paid, who is it paid to? é que se o resgate ele precisa ser pago, quem pagou? Some of the early church theologians asserted that God had to pay the devil for the sinful souls of man. Ok. Na verdade, ele falou, eu entendi agora que ele falou assim, que se teve que ser pago, foi pago para quem esse preço, né? Para quem foi pago isso aí? Então, algumas teorias acreditam que Deus teve que pagar esse resgate como se ele pagasse para o diabo. Então, ele foi necessário pagar para o diabo esse resgate. But of course, that begs another thought. Mas é claro que existem, né, outras questões. Satan is not owed anything by God. O diabo, ele não
ele não tem direito, né, de receber ou precisa receber nenhum pagamento de Deus. Satan doesn't deserve anything from God except judgment. O diabo, ele não precisa, né? Satanás, ele não precisa, ele não tem direito de receber nenhuma coisa de Deus, nada de Deus, a não ser o julgamento. So while there is some truth biblically in regards to the ransom theory, Então, o que é bíblico, né, e o que é verdade sobre a teoria do resgate, the debt or ransom is paid to God himself. essa dívida ou esse resgate, né, esse pagamento, ele foi pago para o próprio Deus. God's justice is what needed to be satisfied. A justiça de Deus era o que precisava ser satisfeito, o que precisava ser para o que precisava ser pago. And no man, angel, or fallen angel can satisfy God. E nenhum homem, anjo ou anjo caído poderia satisfazer ou pagar a Deus. So the ransom theory says that there was a transaction that went on at the cross. Então, a teoria do resgate, ela diz que essa transação, né, que acontece, esse pagamento que acontece na cruz, But the payment went back to God himself, not to então esse Satan. pagamento, então esse pagamento ele é feito, mas ele é um pagamento que volta para o próprio Deus, não é um pagamento feito para Satanás. We have a question, Ryan. I can ask a question? Or you? Go. Okay. Sim, Pastor Ricardo. Eu acho que assim, uma forma boa de a gente entender é que Deus colocou um sistema, né? Eu acho que até pode colocar isso para ele, né? E Deus, na sua justiça, ele não mudaria o sistema. Talvez não é que Deus assim precise, né? Ficou uma própria questão para Deus, porque ele não pode ir contra o que ele estabeleceu, né? O que ele Uhum. falou, né? Mas ele mesmo se vê, né, com uma questão para resolver dentro do próprio sistema que ele criou, né? E é isso que Jesus vai resolver, né? Eu acho que vai ficar mais fácil. Não parece que Deus quer o pagamento para ele mesmo, assim, porque isso fica até meio sem sentido, né? Mas a questão que ele precisa, né, resolver a questão com o próprio sistema perfeito que ele criou, né? Porque ele até fala sobre essa questão da satisfação aqui, né? Mas é mais ou menos isso, porque não teria ninguém que conseguiria suprir aquela lacuna lá do sistema que o Pastor Ricardo falou. Eu vou só falar com ele Right. aqui. So, Pastor Ricardo was talking about he was kind of explaining in like a summary about what Pastor Ryan said before, that it's like God created a system and God has rules, so there are rules, and because of this it's not like God needs a payment in the way I just need to receive it. It's not, but there is a kind of, there are rules and a system, and Jesus need to sacrifice himself to satisfy God because of the system that were created. So the justice of God, he was just giving his opinion about this theory, the theory before. Bravo, good explanation. Muito bom. Boa explicação. So let's look. Desculpa, é só porque a palavra satisfação, às vezes em português, ela fica ruim de entender, né? Tá certo ele, né, no inglês, eu entendo, né? Mas às vezes quando a gente ouve, até para os colegas, né? Parece, de repente Deus tem que ser satisfeito porque ele quer ver a morte e tal, né? Isso né, não faz sentido, né? Ele não é sádico, né? Sim, é boa mesmo. Você tinha até falado, até falei, né, da satisfação, assim, porque é isso mesmo. É porque na questão, a satisfação, satisfeito, é porque ninguém conseguiria fazer ninguém conseguiria realizar essa missão, essa regra e esse sistema se não fosse o próprio Deus, porque é um padrão tão alto
que só Deus pode seguir naquele, mais ou menos isso, né? Tipo, então satisfazer no Isso, sentido de isso. alcançar aquele padrão. Isso aí. Okay. Yeah, it's because we are discussing about the word satisfaction in Portuguese. It's because in English it makes sense, but when I was translating, in Portuguese is different the meaning. I translate, but we need to explain because it's not so clear as is in English. Okay. So satisfaction, more like bringing things into balance. Yeah, yeah. Então é como se fosse. Could you please write this definition here, Ryan? You bet. Oh And I'll yeah, make thank that that O that. chat ele colocou uma boa definição ali, Anne, sobre Isso, trazer equilíbrio, thank you, né? Pastor Ryan. Yeah, isso. Eu pedi até para colocar. Então é mais como trazer equilíbrio. Então é isso Muito aí. Então bom. essa palavra satisfação em inglês vai ser mais nesse sentido de equilibrar. Ah, sim, Pastor Ivan. Me faz lembrar, né, aquilo que está lá em Apocalipse 5, quando fala que o cordeiro digno de abrir o livro, que não havia outro para abrir o livro, só Jesus poderia fazer isso. Oh yeah. Apocalipse 5. So yeah, so Pastor Ivan was talking that this theory remembers him about what is wrote in Revelations 5, that just Jesus is the one that could open the book. So he's the only person that can do it. So no one can do that. Ele Amen. pagou o preço. And he paid the price for it. Right. Muito bom. Esses alunos muito aplicados. Okay, you can continue. Are we ready to go? Yeah, that's right. All right. So the next focal point of atonement theory is satisfaction theory. Ok? Então, a próxima teoria que nós vamos falar é a teoria da satisfação. E aí já vale até lembrar sobre essa definição que ele colocou, né? Satisfação como trazendo equilíbrio. Não no português, que é mais se sentir satisfeito, etc. Vamos pensar nessa... Ô, Anne, Sim? Anne, pergunta o professor aí, porque a gente encontra, né? Ele nos resgatou, né? A palavra, acho que não sei se é litron, né? Que questão de pagar o resgate, essas coisas, porque eu gostaria de saber mais, né? Porque existem essas expressões na Bíblia: Ah, tá. resgate, pagar o preço, rasgar a cédula. Ele rasgou a cédula, Paulo fala, né? Pagou, então rasgou o documento lá, a dívida, pagou a dívida. Então eu queria entender mais isso. Tá, okay. Pastor Ivan was asking before you move on that he wants to understand more about these words that the Bible uses: paying the debt. I think he said there is a word in litron. Litron. It's a kind of the payment of these things. And when Jesus sacrificed, he kind of paid this. Qual era a outra coisa, Pastor Ivan? Ele rasgou a dívida? A dívida, a cédula, vamos dizer assim, a promissória que a gente não podia pagar. Tá, e você quer entender mais sobre as palavras que são usadas? Da teoria aí, né? Mas assim, até que ponto eu posso usar isso? Esse pagamento. Ricardo falou aí, ele falou, mas eu queria mais claro isso aí. Tá. Se é correto eu falar isso? Se é correto falar que Jesus pagou a dívida? Teoria aí, né? Assim, Tá. Okay, I don't know if I got a complete idea, but Pastor Ivan is trying to understand more about this theory of just a second, I'm gonna remember the name.
ransom. I can say like this, ransom. I can let me see if we got a simple definition. Ok. É sobre a teoria anterior, né, pastor Ivan? Sobre a teoria do resgate, né? Yes, yes. Ok. Ele vai até pegar uma definição aqui dela, só um minutinho. Ransom has to do with paying money to release a prisoner. Ok. Are you gonna write it Yeah. on the chat? Okay, that's right. Yeah. Ele vai colocar aqui. Então, essa teoria do resgate, então é uma soma de dinheiro, né? Outro pagamento exigido ou pago pela libertação de um prisioneiro. Então, essa aí é a definição, né? Mais ou menos uma definição curta aí do que tenha sido. Eu não sei, pastor Ivan, você queria, eu não, acho que eu que Não, não entendi. talvez, Anne, porque quando fala teoria, aí já, porque, será que eu tenho empregado correto? Você está entendendo? Ah, Porque eu creio que tá, foi isso, né? Porque às vezes agora! aparece a Aham. palavra teoria. Eu falei, será que eu estou ensinando corretamente? Porque eu creio que é difícil Hum, para a gente entender, né? Como é que eu vou... entendi. Eu vou porque Eu pedir. quando acho se que usa a palavra teoria, é Meu porque nome tem uma pastor, sistematização, né, pastor ajuda aí, Ivan? Acho que Ricardo. essa é a questão. meu nome Pode. pastor, que eu creio que quando ele expressa a teoria é aquela construção sistemática, né? Colocando em ordem É isso que eu aquilo ia falar. que a palavra já demonstra, né? Então, né, que nós não é como uma teoria, não é uma teoria vaga, na verdade é colocando em ordem aquilo que é prático. Então, quando a gente fala teoria, a gente pensa naquilo que ainda, a gente pensa nos axiomas, né? Naquilo que ainda não Ok. foi testado. Né? É isso Muito mesmo. pessoal. The problem was the word theory. I couldn't understand the question at the first time, but Pastor Ivan was trying to understand because he believes in this process that Jesus paid for our sin. But when he used the word theory, he was thinking if theory like it is true or no. But the other pastors was helping him to understand it is a kind of systematic construction. I don't know if I can Yeah, use that it's process. right from our reading. Ah, ok, that's right. Ok, mas então ficou certo aí, né? And probably the best way to think about these atonement theories E a melhor maneira, talvez, de pensar sobre essas teorias da expiação, none of them probably alone adequately describe the atonement and completely. nenhuma delas, né, tipo, vão descrever completamente a questão da expiação sozinhas. There are elements of truth in all of these theories or atonement systems. E tem uma verdade, né? Uma parte de verdade em todas essas teorias aí da expiação, nessas construções, né, sistemáticas. Então, nenhuma delas sozinha define de maneira completa. So we're discussing atonement theories. Então, a gente está discutindo nessas teorias da expiação, And the goal is to be in reflection on the atonement. e o objetivo aqui, né, é discutir os significados, né, as questões da expiação. So these atonement theories or systems help us think about or reflect on different aspects of the atonement. Então, essas teorias, né, da expiação, elas são, né, sistemas que nos ajudam a refletir e a entender esses aspectos, os aspectos da expiação. Obviously, in ransom theory, Obviamente que na teoria do resgate, human beings in our sin are the ones who need to be paid for or ransomed. os humanos, né, os seres humanos, é aqueles que necessitam do resgate, né, ou necessitam desse pagamento que foi feito. And God is the only one who can do that. E Deus, ele é o único que pode fazer isso. He does it through the giving and the sacrifice
and life of his son Jesus. Então ele, né, ele faz esse sacrifício, né, através da vida de Jesus Cristo. Um, I'm sorry. Go ahead. You can. Okay, it's because we have a question. Yeah, we have another question here from Pastor Edilson. Vou fazer a pergunta do Pastor Edilson agora. He asked, why did God prefer to ransom than recreate? It's a great I think question. I think it's your opinion about it. Boa pergunta, pastor. Is he going to follow up, or does he want me to answer? Yes, he is here. Pastor Edilson Trindade. I think he needs a kind of opinion. He wants to have an opinion about it. In your opinion, why God preferred to ransom than recreate the world or people? Well, if he recreated the world, Bem, então, pastor Edilson, se o mundo ele fosse recriado, né, se Deus recriasse o mundo, the result would be the same. o resultado seria o mesmo. Mankind would still fall into sin, A humanidade continuaria caindo em pecado and God would still have to send his son as a ransom payment for the sin of mankind. e Deus continuaria tendo a necessidade de enviar o seu filho para fazer esse resgate da humanidade. So I think the answer to the question is God is all-knowing. E eu acho que a pergunta para essa questão é que Deus ele é onisciente. And he knows how every possible scenario will play out. E ele enxergaria, né, como cada cenário possível iria funcionar, né, como seria o final de cada um deles. So if God recreates the world with Adam and Eve being perfect without sin, it's likely, very likely, they would still fall into sin. Então, se Deus recriasse, né, o mundo e, de novo, o Adão e a Eva, e sem pecados, etc., provavelmente eles iam cair de novo no pecado. Eles iam pecar de novo. So there is an aspect of recreation in the recapitulation theory, the first theory. Então, há uma parte sobre essa questão da recriação na teoria, na primeira teoria que a gente viu sobre a recapitulação. Então, tem um pouco disso de recriação na teoria da recapitulação. So I think the idea of recreation is not a bad one. Então, eu acho que a ideia, né, da recriação não é uma coisa ruim. I did think it has to do more with the way that God works out, allowing his timeline to play out. É mais uma questão, né, de como Deus, ele coloca, ele vai apresentar, né, a sua linha de criação, ele enxerga a sua linha de criação e o resultado dela. And of course, the most E, obvious to the question e é claro que a resposta mais óbvia para essa pergunta is God always knew when he created humanity that humanity would sin and fall. é que Deus, né, sabia que, então ele sempre soube que quando, né, que ele criaria a humanidade ela cairia em pecado. God was not surprised by the sin of mankind at all. Deus não estava surpreso, né, com o pecado da humanidade. But he already had a solution and a remedy, and of course, that was the giving of his son Jesus Christ. Mas ele já tinha, né, um remédio, uma solução aí que seria dada através do seu filho Jesus Cristo. So we can emphatically say, based on scripture, E o que a gente pode, né, falar baseado nas escrituras it was always part of God the Father's plan to send his son to pay the payment of sin of mankind. é que, né, Deus ele vai mandar Jesus Cristo, né, e o filho de Deus, Jesus Cristo, ele vai fazer o pagamento, né, ele paga por esse pecado da humanidade.
All right. Any other comments before we start talking about satisfaction theory? Tem mais algum comentário, alguma pergunta antes da gente passar para a teoria da satisfação? Hein, Ana? Eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Sim? Pastor Luiz Fernando. Assim, o que é previsto nas Escrituras, que ele citou o termo recriação, né? Uhum. E assim, me parece que Deus demonstra mais sobre o poder dele refazendo, né? Ele constrói tudo do nada através da palavra dele, né? Barak e tal. Mas depois ele consegue estar realinhando os efeitos do pecado, né? Que foi as consequências da nossa desobediência. Você quer traduzir para ele? Uhum. No caso, é uma pergunta ou um comentário? É uma pergunta. Porque Tá. assim, aí desde da queda, aí a gente percebe que Deus ele vem restaurando a humanidade e ele parte daquilo que é básico, né? Desde Noé, por aí vai. Aí a Uhum. gente tem a ideia de que vai refazer daquilo que ele já tem, né? Ele não joga fora aquilo que ele fez, mas ele restaura. E a gente vê essa consumação em Cristo. Novos céus, nova terra, novos corpos, né? A partir dos nossos que serão ressurretos, entendeu? Tá, então a pergunta, só para ver se eu entendi, a pergunta é se essa demonstração do poder de Deus ela é maior no processo de restauração do que da criação? Não, se demonstra o quanto ele é poderoso, né? E aí, o que eu quero saber assim, é que o que parece é que Deus, ele para manter o plano original dele, ele continua dentro do conceito básico que ele já fez. É isso que eu quero saber, entendeu? Tipo assim, Deus ele parte daquilo que já está feito para refazer novas coisas, entendeu? Dentro da criação, parece que a criação que já foi afetada pelo pecado, a partir dela, ele refaz novas coisas, né? Novos céus, novas terras. E Entendi. tem essa analogia na Bíblia, né? Uhum. Pastor Ricardo, você entendeu como é que funciona? É porque eu não entendi a pergunta e acho que vocês às vezes entendem melhor que eu. A pergunta aqui. É que assim, Deus, daquilo que foi afetado, que é toda a criação, né? Ele vai refazer tudo novo, entendeu? Já daquilo que ele já possui, que foi afetado pelo pecado, entendeu? E aí em Cristo isso se concretiza. Essa é a pergunta que eu quero fazer para ele. Seria isso, entendeu? Uma restauração a partir daquilo que já foi afetado pelo pecado, uma restauração completa. Tá. Você tinha entendido aqui, Pastor Ricardo, a pergunta? Sim, entendi. Eu acho que a Tipo, resposta é bem óbvia, mas sim, a questão é a restauração. A restauração já começa com a questão é essa, né? Com a humanidade caída, né? E Cristo é né? A parte da restauração, se é isso, né? Porque depois vai haver uma restauração total, mas ele começa restaurando o que já foi criado, né? Ele não muda tudo para restaurar, né? Ele restaura a partir do que já foi criado, né? Para exato. depois acontecer uma restauração total. É isso, né, Luciano? É isso. Aí assim, a Bíblia traz bem esse conceito, novos céus, nova terra, corpo Sim, glorificado, e sim. tudo já passa, entendeu? Uhum. Aí essa Sim. é a pergunta que eu queria fazer para ele do efeito da restauração em Cristo. É esse plano original, mas só que Deus ele não mudou totalmente, né? Quer dizer, ele está reconstruindo aquilo que a gente afetou, entendeu? Acho que a pergunta é essa, né? Tipo, se ele não mudou o plano, né? Tipo, ele continua restaurando através da criação original, né? Ah, ok. Entendeu? Em Cristo, Entendi. né? Uhum. Uh-huh. I was trying to understand the question in the first place, but I think Pastor Luis Fernando was he started with a question, but I think it's more kind of an observation about it because uh,
because God has this solution, so he's kind of following the plan, keep going on his original plan, because he didn't he creates everything, but he is fixing and giving solutions for it. I think it was more an observation than a question. I wasn't understanding what was the question, but I think it was that. Those are good observations. Yeah, ele falou que são boas observações, é realmente isso aí, pastor Luiz Fernando, e o que o pastor Ricardo também tinha explicado, né? Sim, pastor Edilson. Bom, vamos lá. Algumas perguntas parecem ser até simplórias, mas vai esclarecer para algumas respostas que nós damos, né? Eu ouvi uma vez Ok, que eu vou traduzindo junto, tá? So, Pastor Edilson is asking, I think, and he started saying that he listened once que a criação do homem foi uma resposta de Deus aos anjos. he listened once that the creation of the humankind was a kind of answer to the angels. Pois o homem seria alguém que adoraria a Deus sem imposição. Because the man will be the people or the person that will worship God, but without being obligated or created for it. O que o pastor diz sobre isso? I think he wants he wants an opinion about this thing that he listened, that humankind is an answer for the angels. I understand the opinion of whoever said that, but I don't agree with it. Ele falou que ele entende, né, essa observação aí, mas ele não concorda com isso. It would seem to indicate that God was reactive and that human beings were kind of an The human being was, I'm sorry. afterthought. Second, not as important. Ok. Parecia, então, de acordo com essa fala, né, com essa ideia, Deus seria mais ou menos, Deus estaria sendo reativo e a humanidade seria uma reflexão tardia sobre aquilo. Eu vou tentar entender melhor aqui, tá? Tardia. Afterthought. Uma ideia tardia, tipo assim, tipo, né? Que não é uma ideia original, era uma ideia só para uma resposta, é isso que ele quis dizer. Tem algum negócio aberto. Ô, Cláudio, eu não sei se é o do pastor Luiz Fernando. Tem um barulhinho aqui e aí tem horas que dá uma cortada e eu já não entendo mais nada. Oh, obrigada, pastor Luiz. Sheila. Because I couldn't listen you because there was some noises in the middle of the conversation. I'm so sorry. You can go on. Me or the pastors? Oh, you. So you're explaining. Okay, but you finish the idea, right? So you don't agree with this idea. Could you please repeat this again, Pastor Ryan? Sure. I think if the idea is that God created human beings because angels are not submissive, i.e. the fallen angels or the angels of the devil. Ok, então, porque se a gente pensar nessa ideia, né, que Deus, ele cria a humanidade depois, acho que agora eu entendi, que Deus cria a humanidade depois, porque os anjos, eles eram ali, talvez eles não estavam, né, porque a gente pode pensar, por exemplo, os anjos caídos, né, então tinha alguns anjos que não
que não estavam sendo submissos, ou então que os anjos estavam ali, que eles eram, eu não sei qual foi a palavra que o pastor Edilson usou, mas era tipo no sentido, eles foram criados para aquilo, então fica parecendo que é uma ideia tardia, tipo, parecendo que o primeiro plano não funcionou. Então é como se fosse um plano B. A I'm so sorry. resposta de Ricardo foi excelente, eu acho que sintetiza, né? O poder criativo de Deus e não uma resposta. Isso, ele até colocou aqui agora que a humanidade, na verdade, ela é tipo o pináculo aqui, né, talvez, sei lá, a obra-prima da criação, né? Então é o auge da criação e não os anjos. Não é porque foi tipo uma solução ou um outro teste. Então ele entendeu a ideia, mas ele não concorda por essa razão. Mas é importante ter essas respostas simples para nós darmos a resposta simples, né? Às vezes a gente fica mentalizando respostas que convençam, mas as É, respostas simples é a melhor. Então eu fico com isso, que o poder criativo de Deus, por uma, isso ele uma, criou o homem. uma, uma resposta lógica seria porque se Deus fez para dar uma resposta aos anjos, Deus fracassou porque a humanidade caiu terrivelmente, né? Então Deus teria fracassado e a gente sabe que não é por aí, né? Yeah, so Pastor Robson was moving on this theory or this idea that if it was true that the mankind was an answer for angels, so it'll also be a problem because the mankind felt I think it's felt, and so the second plan or the plan B doesn't work because if it was the mankind was created to worship God and they sin, so it didn't work too. If it Yeah. was this idea. Yeah, I think the main thing again is to go back to the omniscience of God. Então ele acha que a questão aqui que a gente deve até retomar, né, para entender isso aí, é a onisciência de Deus. God created the angels and mankind knowing that we would fall. Deus ele sabia, né, que ele criou já a humanidade, né, os anjos e a humanidade, sabendo que eles iam cair, né? Alguns anjos e a humanidade ia cair. Humanity is not plan B to the angels. Então, né, não vai funcionar como que a gente estava falando sobre tipo um plano B, né? Criou um outro grupo para tentar fixar, resolver alguma coisa. Human beings are the highest order within the highest order of creature within the creation. Então, a humanidade, ela é como se fosse o último nível ali da criação, né? A criação mais do nível mais alto ali que Deus criou. Yes, God gave angels great power and they can do great things. A Deus ele deu um poder muito grande para os anjos e os anjos eles podem realizar coisas muito grandiosas. But God didn't send his son to die on the cross for angels, but for mankind. Mas Deus ele não manda, né, o filho Jesus morrer na cruz por causa dos anjos, mas ele manda pela humanidade. Human beings are the only ones who have the resident image of God within us when we're created. Os humanos, eles são os únicos, né, que têm neles a imagem de Deus quando eles foram criados. This gives us the special capability to respond back to God with love. Isso nos dá uma capacidade especial, né, de responder a Deus em amor. Angels serve God out of obligation. Os anjos eles servem a Deus não, né, não é uma obrigação. Human beings serve God out of devotion. E os seres humanos eles servem a Deus, né, também com devoção.
And there is a difference. E tem uma diferença. Obligation is rooted in getting the job done and is about the task. Na verdade, né, os anjos seria tipo uma obrigação, a diferença de obrigação aqui seria que a obrigação é você cumprir uma tarefa, né? Então, você tem aquela obrigação, é uma tarefa que você precisa executar. Doing something out of devotion is much more rooted in I desire, I want to do this because I want to honor and love that person, in this case, God. Então, e a devoção tem mais a ver com a vontade mesmo, o desejo de adorar, de servir, de louvar, e nesse caso é o que o ser humano faz. Então, é mais ou menos o anjo, né, por uma tarefa dele, e o ser humano mais por devoção, por ele querer fazer aquilo e sentir vontade de fazer aquilo. Angels clearly have some measure of free will. Mas os anjos, they have free They will? have Ok. possessed. Ok, então os anjos claramente eles têm também o livre-arbítrio, né? Eles podem escolher. We know this because Satan and many of the angels did fall. They chose to go against God. Então a gente sabe disso claramente, né? Porque Satanás e outros anjos eles resolveram, né? Não resolveram, né? Tipo, e não cumprir aquilo e caíram, né? Então eles tiveram a escolha. And while angels have the capacity of free will, they do not have the capacity that we do to be in personal relationship with God. Então, os anjos, eles têm essa capacidade, eles têm essa escolha, né, do livre-arbítrio, mas eles não têm essa mesma capacidade que nós temos de relacionamento, eles não têm esse mesmo relacionamento que nós temos com Deus. It makes me think of 1 Peter 1:12. Isso me faz lembrar de 1 Pedro 1:12. The Apostle Peter says the angels long to look into the things between God and man. 1 second, I'm gonna try to read. I think it's easier. 1 minute, Yeah. please. It's First Peter 1 Peter 1:12. 1:12. Ok. Eu vou ler aqui porque fica bem difícil de traduzir. Mas ele fala que, né, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. The context of that O contexto disso is God giving the Holy Spirit as a means of salvation for mankind. é que Deus ele dá o Espírito Santo como um meio, né, dessa salvação da humanidade. So basically, the context is man's salvation and how we're in relationship with God. Então, o contexto principal aí é sobre a salvação, né, do ser humano e esse relacionamento. And this is essentially what the Apostle Peter says in verse 12, that the angels long to understand or look into, to examine this interaction between God and man. E a essência, né, do que o apóstolo Paulo fala aqui é exatamente sobre isso, que os anjos, eles estão como, eles olham, eles observam, né, então eles desejam bem atentar esse relacionamento do homem com Deus, como se ele examinasse esse relacionamento do ser humano com Deus. So again, often we elevate angels in the created order, and they are important. Então, né, às vezes a gente tem que lembrar, né, que essa questão da elevação da criação dos anjos, e os anjos, eles são importantes, But mankind is at the top of the created order. mas a humanidade, ela está no topo da criação de Deus. So I think this kind of helps us understand
why God did what he did for mankind. E eu acho que isso, de entender, né, que a humanidade está no topo, ajuda a entender por que Deus fez o que fez pela humanidade. Think of it this way. Vamos pensar dessa maneira. When the angels rebelled, Quando os anjos se rebelaram, God created a realm called hell for them. Deus criou um espaço chamado inferno para eles. When mankind rebelled, Quando a humanidade se rebelou, God already had a plan in place that he would send his son to redeem the fallen. Deus já tinha um plano e ele manda o filho para redimir a humanidade. So the love given to man is not the love that's given to angels. Então, o amor que Deus tem pela humanidade não é o mesmo amor que ele tem pelos anjos. I hope this answers the question. Eu espero que isso tenha ajudado a entender essa pergunta. Oh, it was amazing. Thank you for sharing it. I was almost crying. I'm sorry for sharing it, but I've never thought this way, that God creates hell for angels, and he kind of kill his son for us. It's I don't know. I don't have words. Thank you. You are welcome. And you are exactly right. It is a very special, particular love that God only gives to mankind. Eu tava explicando, gente, tipo, deu vontade de chorar mesmo, de pensar que quando, né, até pedir desculpa, mas assim, de pensar que quando os anjos caíram, né, Deus cria um inferno para eles. Quando o homem cai, Deus, ele manda o filho, ele tipo, né, o filho é morto. Então, assim, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, ele falando sobre, então, esse amor, esse amor que Deus tem pelo homem, né, realmente it's incredible, é maravilhoso. Okay, you can keep on. Thank you. Thank you. Let- Acho que o erro do argumento aí, até aí, por isso que o Edilson trouxe com certeza, né, é que quem criou o argumento colocou os anjos de uma forma relacional com Deus, né? E não de serviência, né, Edilson? Acho que é uma boa questão mesmo, né? Porque, né, como Yeah, você criou o anjo primeiro, né, no relacionamento, os anjos caíram, aí Deus cria o homem, né? Enfim, mas deu para entender, mas a questão é essa, né? A finalidade, né? Que os anjos foram criados para servir, né, a Deus diretamente e o homem para se relacionar, né? sim, eu acho que ele até explicando essa questão, é porque eu não sei, mas até acho que no fundo eu não sei se muita gente não sente isso às vezes, que o anjo, tipo, parece que os anjos são mais especiais, né? Eu não sei, assim, eu falo por mim. Tipo, parece, talvez no geral também, o anjo e poderes e não sei o quê, então fica parecendo que os anjos são mais importantes, assim. É que essa é o problema da humanidade, né? Você falou a palavra, para mim, certíssima, é poder. E a gente, na nossa queda, a gente quer poder. Mas a gente não entende, né, que o poder que é dado para os anjos é para servir. Para nós é dado uma dádiva muito maior, que é se relacionar, né? Mas a gente não entende bem isso, né? A gente quer o poder, por causa da queda, né? Talvez quando a gente for redimido mesmo, a gente vai, né, entender o poder do relacionamento, né? Que é muito maior. Eu Né? acho que é por Ah, isso, né? tipo assim, eu falei, né, uma coisa própria, assim, porque você vê, né, o anjo fazendo isso, aquilo e tal, então fica naquela coisa, né, então muita gente, eu acho que tem essa ideia, por isso que ele falou, né, a gente tem que lembrar que o homem é o topo da criação, mas eu acho que é uma coisa ali, muita gente pensa que parece que o anjo é mais, até se for pensar no contexto principalmente, por exemplo, da Igreja Católica, o anjo que protege, que intercede, o Sim. anjo isso, o anjo aquilo, então parece que está num patamar mais alto, né? E tem a questão, né, que é tratado já em Colossenses, então sempre teve isso, de certa forma, por causa dessa questão do poder, né? E isso veio com a história da igreja.
Enfim, Yeah. traduz para ele. Yeah, A gente we entende. were just discussing about this idea because I think many people have this idea that these angels are kind of more important because they have power, because especially for Catholic, they have the protection. So it is this thing. So I think many people think like this, that we are less than angels. But Pastor Ricardo was explaining it's because that the mankind felt because of this falling that we have this idea that power, but we can't see that the power of having a relationship with God is much more, it's bigger and more important and more amazing that having a kind of magic or power or something like this. Amen. Amém. Oi, All right. esse argumento é bom. Esse argumento é bom, assim, explora esse lado de que o homem é criado para se relacionar. E isso tem um reforço muito grande no primeiro maior mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei qual a palavra grega que é colocada ali para amar a Deus, mas de certa forma é num nível superior, porque é de todo entendimento, de toda força. Então, esse conceito de que o ser humano é criado para se relacionar com Deus, eu acho que é melhor a gente ser criado para se relacionar do que para servir, embora a gente sirva. O homem, ele tá, isso é natural nosso, a gente fala, eu sirvo a Deus. Seria mais fácil dizer, eu me relaciono com Deus, porque de fato foi para isso que nós fomos criados, mas a gente se coloca na posição de servo, né, o tempo todo. Oh, yeah. So Pastor Robson was saying that I think we can relate to this idea of having a relationship if you based on the first oh God, I forget. We have the 10, like the orders. It's not orders, the word, but the 10 things that God asked for Moses. So the first one is love God. So with all the heart. So it is like this. We were created for this relation and the loving and serving and the obeying. So it is the first thing. So I think he was trying to say that it is a good point to explore and to teach about this privilege that is having a relationship with God, and we were created for it. We have another question. One second, Pastor Ryan. A expiação é válida só para a humanidade e por que não para os anjos caídos? Okay, the question is from Pastor Edilson. He asked why atonement is just valid, a just work for mankind and not for the fallen angels too. So why we just have it for humans but not for angels? Great question. Ótima pergunta. Again, the cross is for humanity, not for angels. Então, de novo, nessa questão que é para a humanidade e não para os anjos. And as far as the redemption of angels, e essa questão da redenção dos anjos, as to why God is not going to redeem fallen angels, e né, por que Deus, então, ele não vai redimir, né, os anjos caídos? I think it has to do with what fallen angels do to mankind. Eu acredito que tem a ver com o que os anjos eles fizeram com a humanidade. God says in his word, Deus ele fala, né, em sua palavra,
that the devil and his angels que o demônio e os seus anjos, that they have come to kill, steal, and destroy mankind. que eles vieram para matar, destruir, roubar a humanidade. John 10. João Go to 10. John chapter 10. Então, João, capítulo 10. And let me look here. I think it's verse, let's see. Verse. Ele está só procurando o versículo aqui, gente. Yes. Look at verse 10. Vamos olhar, então, o versículo 10 de João 10. Speaking of what the thief does in taking the sheep, Então, falando sobre, né, o que o ladrão faz aqui no versículo 10. he says the thief comes only to steal and kill and destroy. Então, fala que o ladrão, ele vem, né, senão para roubar, matar e destruir. So the devil and his angels are committing thievery against God. Então, né, o diabo, né, o demônio e os seus anjos, eles fazem essas coisas, né, contra Deus. They are claiming for their own, i.e., human beings, which belong to God. Eles estão, né, fazendo essas coisas contra, né, a criação, a humanidade, né, que pertence a Deus. So the idea of the devil and his fallen angels being redeemable Então, a ideia dos anjos, né, demônios, seus anjos serem redimidos, is not available because of who they are and what they are about. não é válida, né, porque quem eles são, né, e o que nós, né, quem são os anjos? In other words, their relentless attack on God's most precious creation, mankind. Em outras palavras, é porque os anjos, eles, né, atacam a, a criação mais importante de Deus. Another part of the question that has to be evaluated Outra parte dessa pergunta que precisa ser avaliada that angels are not comprised or made up of the same essence of humanity. é que os anjos, né, então, eles não têm a mesma essência, né, dos seres humanos. So the Bible seems to indicate that human beings are body, soul, and spirit. A Bíblia indica, né, que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. And while angels clearly are spiritual beings, we really don't know their true essence. Like what are the elements of their essence? Então, e os anjos, eles são claramente seres, né, espirituais, então eles não conseguem sentir, ter o que é realmente essa essência, o que é essa essência. As we've already made clear, É o corpo, né, ele deixa claro only human beings are given the resident image of God in terms of the opportunity to be in relationship with God. Então, na verdade, como a Bíblia deixa claro, né, somente aos homens foi dado essa oportunidade e tem essa semelhança, né, com Deus, então a imagem e semelhança de Deus, e é possível só os homens ter esse relacionamento com Deus. So while it is true that angels and man are created to serve God, Então, a verdade é que os anjos e os humanos, eles foram criados para servir a Deus. only human beings have the ability to be in special personal relationship with God. Mas apenas, né, os homens, eles têm essa habilidade, né, de ter um relacionamento, esse tipo de relacionamento com Deus. So again, I think the Bible makes clear that Jesus died just for humanity, not other creatures.
Então, eu acho, né, de novo, que também a Bíblia, né, deixa clara que Jesus, ele morre apenas pela humanidade, né? Então, ele, não por outras criaturas da criação. Anything else? Mais alguma coisa, gente? O pastor até colocou aqui, né, as teorias. I think it's okay. Ele até colocou as teorias aqui que a gente estava falando, né? Então, são 7, a recapitulação, o resgate, ele ia falar sobre a teoria da satisfação. I was just explaining them that you wrote on chat about the 7 theories that you're gonna talk about. And you did the first 2 and you're gonna do the number 3, right? Yes, ma'am. Ok. Aqui. Então é isso, gente. A gente vai para a terceira aí, tá? A teoria a teoria da satisfação. Let me put it. I'll put it back in there. No, why it's. Give me just a second. Ok. Então, ele vai só pegar ali e aí ele vai passar agora para a terceira teoria. Então, tem a sequência delas aí no chat, vocês podem até olhar, tá em inglês? Aqui. Ele colocou em português aqui. Então, a primeira, né, recapitulação, resgate, satisfação. Ele vai para a teoria da satisfação agora, tá? So now we're at substitutionary, or excuse me, I'm sorry, the satisfaction. The satisfaction. Ok. Então, a gente vai agora para a teoria da satisfação. Satisfaction theory says that God's honor and his majesty have been diminished or lessened because of the sin of mankind. Então, essa teoria, né, da satisfação, lembrando que ela é uma teoria de equilíbrio, né, que fala mais sobre essa questão de equilíbrio, que é quando Deus ele vai honrar a sua majestade, né, ele honra a sua majestade, a sua própria, né, sua própria majestade, mas ele se meio que se rebaixa, né, ao nível da humanidade. This is the theory of Anselm. Então, essa aqui é a teoria do Anselmo, né? Essa é a teoria do Anselmo. Ele se rebaixa por causa dos pecados, tá? So what Anselm was trying to do, he was trying to figure out how God's honor could be restored. Então, o que o Anselmo ele está tentando explicar aqui é como nessa honra de Deus ela pode ser restaurada. Of all of the atonement theories or systems, satisfaction theory promotes that God is affected by sin the most. Então, de todas essas teorias, né, esses sistemas aí de, de da expiação, essa da satisfação, ela mostra talvez mais como Deus é afetado pelo pecado. So the idea is that because something is diminished in God, it has to be restored or brought back the majesty, the honor of God. And the atonement of God the Son, Jesus Christ, does that. It accomplishes that. Então, a questão aqui é porque a partir do momento, né, então, que alguma coisa, ela, como se ela atacasse, né, a majestade de Deus, a honra de Deus, então o pecado, né, que é uma coisa que não é aprovada, né, claramente, então ele cria um plano, ele vai restaurar consertar essas coisas, então vai consertar de novo e vai trazer esse equilíbrio, né, então consertar a sua majestade e honra para ter esse equilíbrio de novo, porque o pecado ele causa é como se ele atacasse, né, a majestade de Deus. So the rebellion of mankind and the rebellion of the fallen angels Então, essa rebelião aí, né, essa, esse- essa revolta, né, rebelião da humanidade e dos anjos caídos, is restored by the incarnation and the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. então é restaurado, né, esse problema aí através da restauração, né, do sacrifício de Jesus Cristo. So God's need for honor and majesty
is satisfied or is balanced by the death of Jesus Christ. Então, Deus, ele necessita, não uma necessidade assim, mas é necessário que nesse sacrifício de Cristo ele aconteça para restaurar, satisfazer a Deus, mas lembrando como um equilíbrio, né, de quem é Deus, né? Porque então o pecado aconteceu e o sacrifício de Cristo ele restaura, ele equilibra de novo, ele vai equilibrar de novo, né? Vai restaurar e vai consertar essas coisas. Another theory that is promoted is that of the governmental theory. E outra teoria que ela, né, outra teoria então que a gente vai, né, falar é sobre a teoria governamental. This is the theory of Hugo Grotius. Então essa aqui, ela é a teoria do just one second, I'm trying to check this word Grotius. Oh, it is a name? He's a name, yeah. Hugo. I'm sorry. Ok. Então, essa teoria governamental, ela foi, né, pensada e desenhada por Grotius. Grotius é o nome da pessoa. And so what Grotius said is that the atonement of Jesus Então, o que o Grotius falava, né, o Grotius falava aí, é que essa expiação de Jesus was necessary to restore kind of the moral order of the universe. Seria necessário para restaurar essa questão moral e a ordem do universo. One second, please, Ryan, because we have a question here, and Sure. someone is asking. Let me check who is. It's Pastor Edilson. Is asking. So, the theory of satisfaction, it is the same of saying that sin affected the. Oh God, is the divinity? I don't know if I can use this word. I forgot the deity of God. Yeah. It seems like dente in Portuguese. It's teeth. The word is similar. I'm sorry. Yeah, so it's like the sin attack this part of God. Edison is right. This theory of all of the atonement theories, this one has the most effect on God, the ontology and the being of God himself. Ok. Sim, então dessas teorias, ela é a que mais vai falar, né, sobre essa que chega até, né, então essa divindade de Deus. So we can say that in satisfaction theory, sin kind of affect this deity of God, right? And not just the deity of God, just God himself. Oh, got it. Got it. Então, exatamente, tá, Pastor Edilson? Então, na teoria da satisfação, ela é a que vai mais falar sobre esse resultado do pecado, né? E ele não ataca só a divindade de Deus, mas ele ataca Deus como um todo mesmo, por completo, no sentido de ataque, assim, né? Que vai contra, né, a natureza. Então, assim, esse pecado, ele meio que ele vai contra quem Deus é, né? Então, divindade, justiça, etc. Então, assim, no completo. And I think that may be one of the main limitations of satisfaction theory. Então, ele acha que é uma dessas, né, questões aí da teoria da satisfação. It may overstate the effect that sin personally has on God himself. Sin clearly affects mankind, but how sin affects God in his essence, I think probably satisfaction overstates that. Okay. Overstates, it's like it's not completely true. Or exaggerates. Got it. Ok. Então, ele até falou que e nessa teoria da satisfação, inclusive ele até acha que uma coisa que talvez não
né, seja assim totalmente de acordo com o que eu entendi, né, não seja totalmente assim, até seja exagerado, é porque claramente o pecado ele vai afetar a humanidade, então ele vai afetar o ser humano, mas ele afeta também, né, a Deus, mas parece que eles até exageram um pouco nessa questão da do dessa questão de afetar a Deus, né? Então, assim, parece que eles até focam mais nisso aí, dá uma exagerada, digamos assim. Edilson, ok, eu não entendi o Gênesis 6:6, é para passar para ele? Right. So Genesis 6:6, I think I understand what Edison Ah, is ok. getting at. Então ele Um, falou que sim, realmente. Então ele entendeu aqui. yes, God is affected by man because of his love for man, but God himself is not affected by sin. That might be a limitation of satisfaction theory. Uhum. Então, o que acontece é que Deus, ele é então afetado, né, pelo pecado, porque o pecado, ele afeta a humanidade, mas não que, assim, que o pecado afete a Deus, talvez no sentido de Não trazer. seria só uma antropopatia? Tá, só finaliza. Eu vou tentar traduzir, que eu nem sei como traduzir isso aí ainda, mas então assim, mas não. Então seria até uma limitação dessa teoria, porque o pecado afeta a Deus, porque não afeta a criação de Deus. Qual que é a palavra, pastor Edilson? Escreve ela para mim no chat aqui, por favor. Antropopatia. Ok, deixa eu ver se eu consigo traduzir. Um minutinho só. Acho que aquilo que o Antro... Ryan falou, a questão é que não afeta o amor de Deus pela humanidade, né? Seu amor, né? A sua devoção com a humanidade, né? Nesse sentido aí. Eu tinha entendido também, pastor Ricardo, eu não sei se eu entendi correto, é bom que até você pode, né? Mas, assim, parece que, Uhum. assim, não é porque o pecado vai, assim, tipo, limitar Deus ou vai causar algum dano. Ele Sim, afeta porque ele vai da criação, né? Então, assim, afetou a criação, né? Então, Deus tem esse relacionamento. Eu tinha entendido também um pouco assim. Não é que vai é, igual ao ser humano, né? O ser humano, o pecado causa várias coisas. E para Deus, assim, ele sim. afetou só quem Deus é. Não que vai causar algum prejuízo para Deus. Não, e nós Deus cremos não. realmente isso. Às vezes a gente força um pouquinho, mas é isso que moveu Deus a ponto dele resgatar o homem, né? Uh-huh. I was Pastor Edilson was asking before, Pastor Ryan, if this theory is just an anthro. Oh, I'm gonna write this word here because I really don't know how to. One second. Let me let me get it. See? Okay. Oh God, what I did here. Hum, gente, não sei o que que eu fiz aqui. Peraí. Okay, he was asking if this theory is just it. It is a kind of this word here, anthropopathy. This theory of satisfaction. It is. I don't know if it is. He was asking if it is just it. It's like it. If I understand what he meant by anthropopathy, I would say yes. It seems to put too much emphasis on how sin affects God in his essence, like in his being. Ok. Ele estava falando aqui que eu não sei, eu que talvez também não tinha entendido, mas se ele entendeu é que sim, pastor Edilson, é como se fosse, né, nesse conceito de antropopatia, que acaba colocando muita ênfase, né, em Yeah. como isso afeta a Deus. Oh, he can understand English.
It's got it. Okay, that's Very, great. very good question, though. I think that's one of the main limitations of satisfaction theory. And there are probably limitations to some extent to all of these theories or systems. Ok, então ele falou que é uma boa pergunta, inclusive, porque realmente essa é até uma limitação, né, da teoria da satisfação, que vai, né, colocar, dar essa exagerada, assim, mas que o conceito aí, a questão da antropopatia funciona. So back to governmental theory. Pastor Ricardo? Eu ia falar que isso Okay. nessa questão tem uma questão que ela é lógica, de certa forma, assim, porque Deus, ele cria tudo perfeito e ele não vai esperar menos que a perfeição, né? Então, o pecado abala a perfeição, a imperfeição em si, o pecado né? Se tu pensar até na palavra, né? Errar o alvo, né? No grego. Então, quer dizer, Deus não está mais satisfeito, né? Ele precisa restaurar para ver essa satisfação na perfeição novamente, né? Boa. So Pastor Ricardo was saying that there is a logic in this in the whole idea, because if God creates everything perfect and now it's not perfect because of the sin, so he's not satisfied anymore. So he needs to fix it to be satisfied again, because he is a perfect God. Excellent. Excelente. Okay, então we can come back to the governmental theory. So governmental theory, Então, gente, a teoria governamental, Hugo Grotius sees that God needs to restore moral order to the universe. então nessa teoria né, quem escreveu aí o Grotius, ele vai falar como Deus restaura essa no aspecto de moral da humanidade, então restauração no aspecto moral da humanidade. And I think a strength of this view E eu acho que a parte forte, né, disso daí is it does seem to promote the kind of the cosmic effect of sin on the universe. então é que, na verdade, talvez uma questão aí é que, acho que nem é a força, mas assim, é que isso não vai promover uma, uma ideia de como o pecado afetou o cosmos. In other words, all of the created order is affected negatively by sin. Então, em outras palavras, é porque né, todo o cosmos, toda a criação, ela foi afetada pelo pecado. So Grotius kind of sees this atonement as a way, to use Ricardo's word, as kind of fixing the kind of the moral code or the moral order of the universe. Então, na verdade, o Grotius, ele vai pensar nessa teoria como é uma maneira de corrigir, de restaurar o código moral aí da criação do cosmos. Então, ele vai pensar num aspecto moral. Okay, so that kind of explains the basics of governmental theory. Então, esses aspectos aí ele vai explicar de maneira básica aí o que seria a teoria governamental. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que ele já vai passar para a próxima. Tem alguém que queira perguntar sobre essa teoria? No? Okay. I was just checking if someone has a question about the last theory, the governmental one. But I think they don't have. Very good. The next theory is Christus Victor. A próxima teoria, então, é o Christus Victor. We don't have a translation for Portuguese. I think it's Latin or something like this. Yes, yeah. Okay, yeah. Yeah. Então é uma palavra em latim, na verdade, né? Christus Victor. Não tem nenhuma tradução aí. Christ the winner.
basically, Yeah. is what they. Seria Jesus o vencedor, né? Tipo, Jesus como vencedor aqui, a tradução, basicamente. And this view is the view of Gustav Aulin. He's E Swedish. Uhum. E essa visão aqui, então, é desse, né, desse Gustav Aulin. Foi ele que criou essa teoria, essa visão. This view promotes kind of the ongoing struggle between good and evil since the fall of mankind. Ok, então essa teoria, ela meio que promove, então, tem essa, como se fosse esse embate aí do bem e do mal desde o início da criação. There you go. And so the atonement of Jesus is basically God's victory over evil for good. Então, né, seria mais ou menos isso aí, você pensar num ringue, né? Então tá o bem e o mal, o bem versus o mal ali. Yeah. Então Deus, ele vence, né, o mal através do sacrifício de Jesus. So the idea is that all who are in Christ Então a ideia é que, né, em Cristo, they will be victors or winners as well, because Jesus is the victor or the winner. então a ideia é que em Jesus nós vamos ser também vencedores, né? Vamos ser vitoriosos, porque Jesus, ele é vencedor e vitorioso. Before the cross, mankind is in bondage, enslaved to his sin. Então, antes da cruz, né, a humanidade ela estava ali escravizada, né, no seu pecado. Humanity is in captivity. A humanidade ela estava em cativeiro, né? Então ela estava aprisionada. So when the atonement, Christ is seen as kind of a liberator, one who frees mankind from victory. Então, com a expiação na cruz, vai acontecer uma libertação mesmo dessa humanidade. Então, um processo para libertar essa humanidade desse cativeiro, né? Dessa escravidão do pecado. In Christ, mankind now has gone from failing to winning. Então, através de Cristo, agora a humanidade ela pode sair da falha, né, do pecado, e ela pode ir para a vitória, né? Através de Cristo ela pode ser vitoriosa. And the atonement is at the center of that winning because Jesus has overcome the wages of sin and death. Então, e a expiação, ela é uma peça central aí, né? Tipo, é o plano, né? Então, foi através, então, do sacrifício de Cristo, né? Que isso é possível. Are there any questions about Christus Victor? Tem alguma pergunta sobre essa teoria do Christus Victor? Let me check. Parece que as três primeiras estão mais relacionadas ao homem e as próximas ao ser de Deus. Oh, it was just a comment. Pastor Edilson said that it seems like the three first theories, it seems more related to the human, the mankind, and the next maybe will be more related to God. I think it was a comment if we can divide, I don't know, like this. Kind of what Edison's getting at is what's called objective and subjective theories of the atonement. De certa maneira, sim, a gente até tem algumas, então meio que tem uma divisão aí de teorias objetivas e subjetivas. So let's move on now to penal substitution. E agora a gente vai passar para a próxima, que é a teoria da substituição penal,
tá? A teoria da substituição penal. So penal substitution deals with Jesus being our substitute. Então, essa teoria da substituição penal, ela vai lidar com o fato de Jesus ele ser o nosso substituto. Jesus took our place on the cross. Jesus ele pega o nosso lugar na cruz. He was punished and served as the penalty for our sin. Então, ele é punido e ele sofre as penalidades por causa do nosso pecado. And thereby staying or keeping the wrath of God in place. Então, então é uma maneira aí de manter, né? Então, coloca a fúria, né? A raiva de Deus nele. Without Jesus' death on the cross, Né, sem essa morte de Jesus na cruz, we would have been rightfully punished and sent to hell. a gente seria, né, terrivelmente punidos aí, com certeza enviados ao inferno. So Jesus, as our sacrifice, Então, Jesus, né, como nosso sacrifício, took our place. ele toma o nosso lugar. Penal is just a fancy word for punishment. Então, penalidade é só uma palavra mais chique, né? Essa penal aí que ele colocou. Então, essa teoria da... Let me check one second. A teoria, então, da penal, né? Da substituição penal é apenas uma palavra chique para punição. Yeah. So this is the most obvious view of John Calvin and the Reformers. Então, essa possivelmente é a teoria mais provável isso vai ser provavelmente a questão mais a questão mais provável de João Calvino e os I'm sorry, John Calvin and the Reformers, okay, got it. theologians of the... Então essa é a questão de João Calvino e dos reformados. Okay. And while I obviously disagree with Calvinism, então, né, pode acontecer não concordar com o calvinismo. I think there is a lot of biblical truth in a penal substitution understanding of the atonement. Então, eu acho que tem muita verdade, né, sobre essa questão da substituição penal na expiação. This view upholds the justice of God. Então, essa visão, ela vai, né, mostrar a justiça de Deus. There is a price and a penalty for sin. Existe um preço, né, e uma penalidade para o pecado. And God has the divine right to punish sin. E Deus, ele tem o direito, né, de penalizar o pecado. I think another strength of this view, eu acho que uma outra strength, like strong, it is like this, strength. Okay? Eu acho que uma outra força um outro ponto, né, forte dessa teoria is that it really shows how much God hates sin. é que mostra o quanto Deus odeia o pecado. Sin is so terrible and so ugly. Então o pecado ele é tão terrível, tão feio, that it separates us from our Creator. Que nos separa do nosso Criador. And that action, there are consequences from being separated from God. E existem, né, ações, existem consequências quando nós estamos separados. The good news is that God chooses to love us. A boa notícia é que Deus escolhe nos amar. And the only way that God could restore us back to himself
was the giving of his own dear son. E a única maneira que Deus tem de nos restaurar e restaurar esse relacionamento com Ele foi Ele ter nos dado o seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho. So while it is true that penal substitution does seem to spotlight or hold up God's wrath, então, parece, né, que nessa teoria da, da substituição penal, a gente tem tipo um holofote, né, sobre a raiva de Deus. it also highlights his love for humanity. E também nós temos outro sobre o amor de Deus pela humanidade. Think about how amazing it is that God sent his son to die for all of humanity. Pensa quão maravilhoso é que Deus ele manda o seu filho para morrer pela humanidade. I often tell that to the people that I preach to here at Village. Eu sempre, né, falo sobre isso para as pessoas que eu prego, That I love every one of them and that I might even die for them myself. que eu amo todos eles, But I would not give up one of my 7 children for them. e que eu poderia, né, talvez morrer por eles, mas eu não colocaria nenhum dos meus 7 filhos para fazer esse sacrifício. What parent could say that they would give up their child for another human being? Então, qual seria o pai que falaria que ia dar o seu filho para morrer por outro ser humano? I don't know of one. Eu não conheço nenhum. And to do so, we would be crazy. Isso parece até ser meio maluco, né? This is the difference of the love of God the Father. E essa é a diferença do amor de Deus, o Deus Pai. He gave up his son so that we could be saved. Ele deu o seu filho, né, para morrer pelo nosso pecado e para que nós fôssemos salvos. And he's the only one that could do it. E ele é o único que podia fazer isso. So I think there's a lot of really good points within penal substitution. Então, eu acho que existem muitos pontos bons, né, sobre essa teoria da substituição penal. Any comments on penal substitution before we go to our last theory? Mais alguma pergunta sobre essa teoria da substituição antes da gente ir para nossa última? Eu tenho. Bom dia, Anne. Bom Colocação. dia. Bom dia, Rai. Bom Uma pergunta dia. ali que ele fez, né? Qual pai daria seu filho? Abraão ofereceu Isaac, né? Só uma questão aqui. Eu vou só traduzir essa aqui, aí o pastor Ivan já fala, tá, pastor? Só porque ele já perguntou. It was just an observation because when you asked Ryan about who is the father that can give his son, and he told that Abraham gave Isaac for sacrifice. Mas não foi até o final, pela graça de But Deus, né? yeah, but he didn't make it because of God's grace. That's right. That's right. And so Abraham didn't have to follow through. Isso, então Abraão ele não teve que seguir, né, com isso. But God the Father did have to follow through that we might have the opportunity for salvation. Mas Deus, né, ele teria que ir, né, até o final para a gente poder ser salvo, né? E ele teria que seguir com o plano até o final. Ok. Pastor Ivan. Sim, eu creio. I believe, Pastor Ivan. Eu creio que Isaías 53:5 esclarece isso, né? I believe that Isaiah, oh God. Isaías 53:6. Yeah, Isso. Isaiah 53:6 is the verse that he wrote Isso, on the chat. I forgot how to say Isaiah in English. Mas ele foi ferido. Isaiah. Posso ler? Yeah, Posso ler? pode. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados.
Eu vou passar para ele aqui, pastor. Eu não sei se o pastor Ivan chegou a ver, mas ele até bateu umas palminhas ali quando o pastor colocou o comentário, que era, tipo, bem pertinente mesmo. Essas palminhas que estão aí foi o Ryan que colocou. Ah, como é que é, pastor Ivan? Eu não tô te Ó, ouvindo. eu vou olhar as Ah, palminhas. sim. Ele tinha, assim que o pastor colocou, ele até tinha colocado lá, Aham, é, as ok. palminhas. But I was just Ah, explaining sim. because Pastor Ivan was reading Isaiah 53:6, and I told him that you kind of comment on this verse on chat. He told that he will check it. I think he didn't know, he didn't see it. Yes, yes. Clap, clap, clap. Good. Claro, claro. Palminhas aí. Pastor Jamildo? Opa, eis-me aqui. Só só um comentário aqui dessa última teoria da substituição penal, né? Eu Oh, tenho em mim assim que, dentre as teorias essas apresentadas, essa aqui é a mais contundente dentre elas todas, assim, porque ela vai justamente naquilo que é missão de Deus e daquilo que é impossível para nós. Como o pastor mesmo citou assim, eu também não abriria a mão de nenhum filho meu por ninguém. E você imaginar que um Deus todo-poderoso, ele não é que abriu mão, mas ele, como Isaías 53 citado, né? A Deus agradou moê-lo. Aí quando a gente lê essas palavras assim, isso é contundente para nós que trabalhamos com evangelização. Eu creio que das teorias é a mais aplicável em tudo que se diz respeito assim à palavra, né? So it was just a comment from Pastor Gemildo. He was explaining how he sees the last theory about penal substitution. It's substitution. I don't know right now, but it's the penal one, and it's the in his um, what he thinks that this last one, it was kind of the not the most correct, but it's I think it's one of the most someone who told the most romantic, I don't know, but it's something like the most complete, because especially because the what you said before about the father, that any father can do the same thing that God did. Imagine that we are not perfect, and so God gave his son, and it wasn't a kind of ordinary son, it was a perfect son of God. So he thinks that this one, it's the more correct or complete in his point of view. Yeah, great thoughts. I think the one limitation to penal substitution. Ele falou que sim, pastor Jamildo, mas e só uma observação, que a única limitação, assim, problema que ele vê com essa teoria is that sometimes it can be promoted as kind of this cold action on the part of God the Father, pouring out his wrath on God the Son. Ok, o único problema é que às vezes pode, né, tipo, dar uma ideia ou talvez ter uma espécie de exagero, tipo assim, de colocar, né, colocando a raiva de Deus no Filho, né? Então, colocando essa raiva em Jesus, essa ira de Deus. I think that penal substitution promotes the love of God if one actually reflects on the purpose of why Jesus was put to death, in the love of God the Father. Então, só o cuidado, né, que às vezes, assim, pode parecer isso, né? E, na verdade, a ideia é promover, a ideia principal aqui é promover o amor de Deus, né? E foi necessário, então, né, esse sacrifício e colocar, né, isso em Cristo para que isso pudesse acontecer, né? Essa salvação, essa expiação. The last theory of the atonement is that of the example theory.
E a última teoria que nós vamos analisar aqui agora é a teoria do exemplo. The primary focus is to promote the goodness of mankind and that we can be good and sacrificial to one another. E vai promover que essa teoria vai falar sobre essa questão do exemplo que nós vamos poder ser bons e fazer coisas boas. The problem with this theory, of course, is that the Bible says that mankind is not good. E o problema dessa teoria, né, eu vou até explicar aqui, ele colocou que ela vai falar sobre promover, né, sobre essa promoção da bondade da humanidade. O problema é que a Bíblia fala que o ser humano, ele não é bom. Our sin nature leads us to do the opposite of being sacrificial. E a nossa natureza humana, ela vai nos liderar, né, pelo caminho oposto aí, sobre esse sacrifício, né, essa natureza de sacrifício. So while it is good to see Jesus' sacrifice as an example for us, então meio que parece que, né, que Jesus ele se sacrifica como exemplo para nós. in fact, John 13, he says that we're to wash other people's feet as he washed the disciples' feet. Então, né, em João 13 vai falar sobre essa questão do sacrifício de Cristo e sobre essa limpeza, né? The truth of the matter is that if we died for one another, A questão aqui é que se nós morrêssemos uns pelos outros, while that might be a worthy cause to save someone else's life, então a gente poderia ser a causa de salvar a outra pessoa. none of us can bring about the salvation for another human being. Então, nenhum de nós conseguimos trazer, né, essa salvação para a natureza humana. Only Jesus can do that. Apenas Jesus pode fazer isso. So the example theory is kind of the epitome or the main example of humanism. Então, basicamente, essa última teoria, então, ela vai falar, né, que esse aí é um exemplo, né? Esse exemplo, essa teoria do exemplo, ela é muito humanística. Man-centered. Então, que o homem, ele está no centro, né? Uma teoria muito com o homem no centro. Not God-centered. Então, não é uma teoria onde Deus, ele é o centro, né? I think that's a good place to stop for now. When we come back, I would like to discuss some of the questions that I put in the WhatsApp app last night. Ok, ele falou, gente, que agora ele acha que é um bom momento para fazer uma pausa aí. Eu vi até que teve gente que me mandou pergunta aqui também. Eu vou mandar para a Claudinei para ele lembrar na próxima. Ele falou que vai discutir as perguntas que ele mandou no WhatsApp com vocês quando voltar. E daí, se alguém tiver pergunta, para fazer depois, porque eu vou ter que sair agora também. Ele vai fazer um intervalo. Aí, na hora que o pastor Jairo voltar, vocês já retomam com ele, tá? E ele vai falar sobre as perguntas que ele mandou no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp. Okay. I was just explaining if they have more questions, they could can make notes or something for after, because Pastor Jairo will be for the next part. Thanks, Annie. I appreciate you. Thank you. It's all